fica à vontade. Se quiser ajoelhar, vocês estão na presença do Deus vivo. Fiquem à vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais essa reunião, por mais esse momento de comunhão. Comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Hoje, Pai, nós estamos aqui celebrando esse momento para te cultuar. Um dia, Senhor, que nós temos uma mesa preparada para celebrarmos, ó Deus, a tua ceia. Pai, o que é mais importante é a comunhão com os irmãos. E isso, Pai, não vem de nós, veio do Senhor. Foi o Senhor, Pai, que nos ensinou. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Senhor, com todos nós. Por isso estamos aqui unidos, ó Deus, num só Espírito, na tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Pai, queremos estar, Senhor, tão somente na tua presença. Tira de nós tudo que não te agrada, Pai. Aquebranta o nosso coração, para que possamos ter a sensibilidade, Pai, de sentir a tua presença, de ouvir a tua palavra, Pai. Oferecemos a ti, Senhor, louvores, ó Deus, de gratidão, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui, todos que estão a caminho, todos que estão em casa. Que seja, Pai, o Senhor, com a tua onisciência, esteja presente na vida de todos. Amém. Cadê o grupo de louvor, o grupo de músicos? Vamos continuar adorando o nosso Deus. Agora com louvores, com adoração expressa pela música. Aleluia, graça e paz, igreja. Salmo 103 está aí escrito: dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Vamos aproveitar, enquanto temos a oportunidade de louvarmos com liberdade, de ouvirmos a palavra do Senhor com liberdade, de falarmos, testemunharmos com liberdade, guardarmos no coração tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos resistir. Amém? Vamos de palma. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada só pra te adorar. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que
Aleluia. Só o nosso Deus merece todo o nosso fôlego de vida, porque é Ele que nos dá esse fôlego. Então vamos aproveitar, vamos colocar de pé agora. Vamos abraçar o nosso irmão, o nosso amigo que está nos visitando nessa noite. Vamos fazer com que ele sinta aqui a presença do Senhor. Aleluia. Soberano Rei dos Reis, a cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu, por seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu, por seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia! Gente, vão ter que ser 3 cânticos, é? Amém. Vou falar um versículo para os irmãos. Podemos nos assentar, nos acalmar. É muito bom essa alegria de podermos compartilhar, de podermos abraçar e podermos dizer o quanto o irmão é importante para nós. Filipenses 4, versos 12 e 13 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me... Vamos falar só esse versículo? Tudo posso. Amém. Aleluia. Não vamos esquecer jamais que o nosso Deus está em todos os lugares, em todos os momentos conosco. Não importa se estamos vivendo lá no alto da montanha, ou no vale, ou no deserto, o Senhor está conosco em todos os lugares, em todos os momentos.
campo mais distante lá, a tua mão está, acredite, lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Sim, Senhor, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, aleluia, a tua mão está. Onde? Lá, no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Que consola lá, a tua mão está. Canta, igreja, se eu for ao céu, e tua mão está, ali tua mão está. Eu posso ver, mas além do meu olhar, sempre, sempre, a tua mão está. A tua mão é. Vai. Fim do dia está Deus, conhece tudo, Deus está, Deus está, é o meu consolo. Posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Às vezes acontecem situações que a gente pode assim pensar que Deus não está vendo ou não esteja perto. Mas esse louvor nos leva a meditar e a pensar assim: se eu estou fazendo algo certo, Deus está vendo. Ali Ele está observando. Se eu estou fazendo algo errado, Ele também está perto, Ele também está vendo. Se eu estou precisando de algo, Deus está vendo. Se
que a minha necessidade é uma necessidade que eu não estou vendo solução, o Senhor está vendo que Ele tem a solução. E se Ele não tem essa solução, aliás, Ele até tem, mas Ele não quer fazer a nossa vontade, é porque Ele tem algo melhor. O importante é a gente saber que Deus está presente o tempo todo. E pode ser que a gente se descuide, mas Ele não se descuida de nenhum de nós. Amém? Tem um versículo aqui que eu quero ler junto com vocês. Salmo 145, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós estamos aqui na presença dele o adorando. Então agora eu convido o nosso pastor para vir aqui, fazer aquilo que a gente sempre faz, colocar diante de Deus a nossa gratidão e nossas petições. Obrigado, irmão José. Amada igreja, boa noite, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Como hoje a noite é especial, noite de ceia, noite de comunhão, mais, podemos dizer assim, refletiva, né, acerca do que representa a ceia do Senhor para a nossa vida. Eu convido a todos que querem vir aqui à frente para a gente orar e colocar diante do Senhor aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que nós queremos que o Senhor faça. E cremos que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se você crer no Deus do impossível, se você tem uma causa impossível, vem aqui à frente e apresenta ao Senhor, que pode te dar uma resposta que você ainda não encontrou. Então nós vamos clamar ao Senhor, colocar diante de Deus a nossa vida, a família. Eita, que o espaço está ficando pequeno, mas o coração de Deus é grande, cabe todo mundo. Vamos unir a nossa fé e clamar ao Deus do céu, que está entre nós aqui na terra, porque Ele disse que ao se reunir dois ou mais com Ele, Ele se faz presente. E nós queremos nesta verdade absoluta que governa a nossa vida e ela faz parte do que nós somos em Deus. Então, nós vamos falar com o nosso Pai. Se você puder, você que ficou no auditório, fique de pé. Vamos reverentemente devotar a nossa vida neste momento de diálogo que nós vamos empreender com o nosso Deus. Oremos, pois. Pai, nós damos graças, Deus, por mais este encontro, esse ajuntamento dos teus santos, ó Pai, que somos nós. Somos gratos a Deus porque se estamos aqui, permissão sua, é vontade sua, Pai, é desejo teu, Senhor. Ó Deus, somos gratos porque a saúde do nosso corpo, ó Deus, nos permitiu vir a este lugar, comungar, meu Deus, com os nossos irmãos ao lado do Senhor, todos nós sentados ao redor da sua grande e santa mesa. Pai querido, nós somos gratos por tudo que nos aconteceu até aqui. Podemos trazer à memória, Deus, coisas que dissemos ou fizemos, ó Pai, e que em tudo, ó Deus, o Senhor tenha sido engrandecido. E aquilo que fizemos ou dissemos que não foi do teu agrado, que o Senhor nos perdoe nesta hora. E agora, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor aquilo que as nossas mãos humanas não conseguem alcançar. Mas o Senhor Deus que consegue, o Deus, alcançar não só esse recinto que nós estamos, mas toda a sua criação, todo o seu universo. O Senhor é capaz de ir aonde jamais poderíamos ir, Senhor. Então nós depositamos a nossa confiança em quem pode nos ajudar, em quem pode nos socorrer, em quem pode nos favorecer, Pai. Eu quero nesta hora apresentar a causa dos meus irmãos, que são muitos. Eu não vou citar o nome, porque muito mais do que o nome, o Senhor, meu Deus, conhece o coração de cada um.
muito mais do que o coração, o Senhor conhece a vida de cada um, Pai. Ó Deus, que o Senhor chegue, Senhor, na vida de todos que vieram aqui à frente. Eu não sei qual o problema, eu não sei qual é a causa, eu não sei, ó Deus bendito, qual é o conflito interno ou externo, eu não sei, mas Tu que sabes todas as coisas, porque Tu és onisciente, Pai. O Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor que esquadrinha o mais profundo do nosso ser, o Senhor é capaz de ler, entender, interpretar e entender, ó Deus querido, tudo que nós estamos neste momento comunicando ao Senhor através do nosso Espírito, Pai. Ó Senhor bendito, eu quero apresentar, eu não sei, uma cura física, eu quero apresentar ao Senhor, meu Pai, uma porta de emprego, eu quero apresentar a empresa dos seus filhos, ó Pai, eu quero apresentar um relacionamento conjugal, a salvação de um ente querido, ó Pai, eu quero apresentar ao Senhor, Deus bendito, relacionamentos, ó Pai, que estão estremecidos, mas Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus da harmonia, o Senhor é capaz de restaurar e refazer tudo aquilo, ó Deus querido, que nós colocamos diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Deus, todas as nossas causas, todas as nossas petições, tudo aquilo, Senhor, que temos clamado a Ti no secreto, de maneira pública, Pai, nos colocamos de pé diante do Senhor, para clamar, Senhor bendito, por aquilo, ó Pai, que o Senhor tem acompanhado, ó Deus, a nossa lida, tem acompanhado o nosso esforço, o Senhor tem visto, ó Pai, a nossa dedicação, o Senhor, Deus, tem contemplado o quanto nós temos dedicado tempo, ó Deus, aquilo que nós nesta hora apresentamos ao Senhor e contamos, ó Pai, com o Teu favor sobre a nossa vida, Deus. Pai, como os Teus filhos aqui reunidos ao lado do Senhor, na mesma mesa, nós entregamos porque confiamos e esperamos naquele que é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, o nosso Deus, que é o nosso Pai. E como família Tua aqui reunida, Senhor, nós concordamos, ó Pai, e aguardamos respostas do Senhor acerca de tudo que o Senhor, Deus amado, já recebeu de nós, e que certamente o Senhor já aprecia, e que certamente o Senhor já delibera, e que certamente nós iremos testemunhar para glorificar o Teu santo nome, porque para isso existimos, para isso nós vivemos, Pai. E assim nós oramos e tudo ao Senhor, ó Deus bendito, nós confiamos porque oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa adoração com o Senhor. As crianças vão para essa linha hoje. A professora e as crianças estejam aqui para a gente orar. Eu acredito que o nosso pastor ainda vai falar sobre a campanha que a gente começa hoje. A campanha é sobre o quilo de amor. A gente fala isso na célula. Começa hoje, vai até a próxima semana. Eu quero estar orando em gratidão ao Senhor pelas ofertas, orar pelas crianças, mas também eu quero orar por essa causa que é tão importante, que é desse quilo de amor, que a gente tem esse interesse de fazer isso para abençoar famílias que estão necessitadas. A palavra do Senhor ainda, no capítulo 3 de Provérbios, diz assim: não detenhas os seus dons o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Isso quer dizer que se a gente tem condição de dar, que a gente não deixe para amanhã, que a necessidade é hoje. Então, que vocês possam, durante essa semana, colocar isso em mente e lembrar de trazer o quilo para cá, ou levar para seu encontro na célula, enfim. Vamos estar lembrando, hoje é um dia de culto de ceia, e o importante do culto de ceia é a comunhão com os irmãos, comunhão com o nosso Deus,
comunhão com os irmãos. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por cada oferta, Senhor, depositada ali. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que é trazido, Pai, para a igreja, Pai, o irmão trouxe, Senhor, depositou, porque ele já entendeu que tem essa obediência, tem essa compreensão a Ti, e também saber, Pai, das necessidades, ó Pai, que a igreja física precisa, assim também como a igreja espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças e te pedimos que o Senhor continue abençoando os teus filhos, para que cada um, Pai, compreenda que é abençoado para ser abençoador, Pai. Em nome de Jesus, também quero te apresentar, Senhor, a professora, Pai, que vai estar ali ministrando a palavra de ensino para as crianças. E é um culto, Pai, também a Ti, que os nossos pequenos, ó Deus, cresçam conhecendo, Pai, o caminho do Senhor. Abençoa cada criança que está aqui, a cada família sua, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todos, ó Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Também quero colocar, Senhor, na Tua presença, o nosso pastor que vai estar ministrando a palavra, e também os nossos corações, as nossas mentes, para que estejamos cativos, ó Deus, a Ti nesse momento, Pai, para ouvir, Senhor, e que esta palavra encontre repouso em nosso coração, que possamos, ó Deus, receber, Pai, do alto essa palavra e tornar ela, Senhor, expressada, Pai, materializada através das nossas mãos, através das nossas vidas, ó Deus. Amém. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, o nosso pastor vai dar continuidade. Oi, som. Ok. Eu acho, não sei porquê, mas eu acho o som desse microfone melhor do que o microfone sem fio, né? Muito bem, queridos, eu quero saudar a todos mais uma vez com a graça e a paz do nosso bom Deus, especialmente você que nos visita hoje. Hoje nós temos alguns rostos inéditos entre nós, né? Temos aqui no banco da irmã sua mãezinha, não é isso? E também as convidadas são parentes da família também, tias, né? Sejam bem-vindas todas em nome de Jesus, não é isso? Temos ali também a irmã da irmã Elisângela e Soares, não é isso? Lembrei, Soares, sejam bem-vindos em nome de Jesus também, queridos. E deixa eu ver quem mais aqui desse lado de cá, acho que todos, eu já considero a irmã da irmã Fabíola nossa aqui, né? Já é de casa, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Como a irmã Nuzete já na sua fala mencionou a nossa campanha 1 quilo de amor, nós cantamos mais uma vez com a generosidade. Oi, irmão Genivan. Tá, porque não abriram lá, né? Tá certo. Não teve aula hoje lá. Muito bem. Então nós cantamos mais uma vez com a generosidade dos irmãos, no sentido de que nós precisamos ir ao encontro daquele que espera o nosso gesto de amor. Então, se você puder, queridos, nós já temos algumas doações ali em cima das mesas, mas nós temos mais uma semana aí pela frente. Se você puder, traga a sua doação, tá bom? Você que mora aqui próximo da igreja pode deixar aqui na residência dos irmãos Flávio e Késia, depois eles nos entregam aqui, tá certo? E domingo estaremos, eu quero crer mais uma vez com a permissão de Deus neste mesmo lugar, e você que não trouxe hoje poderá trazer a sua doação. Amém? Quarta-feira nós vamos ter bazar novamente, tá bom? Vocês podem divulgar aí para os parentes e amigos. Estaremos aqui quarta-feira mais uma vez, oferecendo aquilo que você ofereceu, né? Para que a gente possa transformar a sua doação em dinheiro. Temos como objetivo a compra da geladeira. Obrigado, irmão Berg. Deus te abençoe. Para a nossa cozinha, né? O nosso gelágua já foi comprado, graças a Deus. E agora estamos em busca do valor que nós precisamos para adquirir a nossa geladeira. E contamos com a participação dos irmãos no sentido de doar mais peças de roupas, divulgar o nosso bazar para que a gente possa
fazer uma boa arrecadação na quarta-feira da semana em curso. Amém? Bom, eu acho que são esses os avisos. Esse mês de agosto é o mês que nós, batistas, celebramos a nossa juventude, né? E que Deus seja com os nossos jovens. Hoje nós comemoramos o Dia do Adolescente Batista. Que Deus abençoe os nossos adolescentes, que serão os futuros jovens da nossa igreja, e que os nossos jovens e adolescentes, eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Ontem, sábado, a nossa Associação Batista Norte realizou a assembleia organizada pela Igreja Batista em Nova Natal, e foi um momento importante, né, para a nossa denominação, pensando em região norte, onde nós atuamos e representamos o nome Batista. E ali foi eleita a nova diretoria bienal, que irá administrar os negócios do reino durante 2 anos. E pudemos ali encontrar amigos, irmãos, né, de diversas igrejas, não só aqui de Natal, mas também dos interiores vizinhos. E foi muito gratificante poder participar, estar ali presente com os nossos irmãos representando a nossa igreja, né? Tivemos alguns irmãos passando assim durante o dia por lá. Eu fiquei o dia todo, cheguei lá de manhã, voltei só depois do culto à noite, mas por lá passou também a irmã Tânia, acho que o irmão Mailton também esteve lá representando os nossos jovens, o irmão Arthur também esteve lá conosco, né? E é importante, né, marcar a nossa presença para a gente mostrar para a nossa associação que nós lembramos que nós somos cooperadores da obra de Jesus, enquanto parceiros de denominação que nós fazemos parte, no caso a Igreja Batista. Bom, hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens por nome O Culto que Agrada a Deus. Eu tenho ensinado à igreja que nós somos um culto vivo. Desde o momento que nós abrimos os olhos até o momento que nós fechamos os olhos, o Senhor contempla o que acontece dentro e fora de nós. Nós entregamos para Deus coisas que glorificam o nome dEle e coisas que, infelizmente, muitas vezes ou por vezes envergonham o nome do Senhor, que nós carregamos com tanta responsabilidade sobre a nossa vida. E é sobre esse tema que eu quero pensar com vocês a partir de hoje, que Deus fale tremendamente ao nosso coração acerca da responsabilidade que nós temos como congregação, como comunidade e, sobretudo, como filhos, né, dispersos no meio de uma sociedade caída, fruto da consequência do pecado, e que nós representamos o que é santo, aquilo que é justo, o amor de Deus que está sobre a nossa vida. Então, tudo que nós fazemos como filhos de Deus, exercendo o sacerdócio universal que nos foi confiado, pois nós fazemos parte do sacerdócio do sumo sacerdote Jesus, e não mais do sacerdócio do sumo sacerdote Arão, né? Então o nosso ministério, ele é universal. Todos nós carregamos essa responsabilidade de sermos representantes do sagrado, trazendo à existência a realidade de Deus que nós levamos com a nossa vida, seja de maneira individual ou coletiva. O Senhor, ele é revelado, ele é manifestado através da nossa vida. Então tudo que nos acontece é um culto oferecido a Deus. A questão é como esse culto funciona em nós, como Deus, ele contempla o que nós produzimos enquanto templos vivos, que nós somos sacerdotes, né, na vida uns dos outros, e quando nós estamos separados, nós exercemos esse ofício a partir da nossa vida, entregando para Deus aquilo que nós entregamos através dos relacionamentos que nós desenvolvemos, seja como igreja, seja como família, seja como parte da sociedade que nós pertencemos. Amém? Convido a amada igreja a abrir a santa palavra no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o livro que antecede os 400 anos de silêncio de Deus, entre Malaquias e Mateus. E nós vamos pensar um pouco sobre o que Deus falou a Israel através da vida do profeta Malaquias.
Já está aí. Do versículo 1 ao versículo 5, todos acharam? Leamos, pois, a palavra do nosso Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Senhor, te damos graças por tua palavra bendita e necessária para a nossa vida, para o nosso deleite, ó Pai. Ela é provisão para a nossa alma, mas nós carecemos da tua ajuda nesta hora. Ajuda no sentido, ó Pai, de que nós precisamos compreender o que o Senhor irá nos dizer, guardar, ó Deus bendito, esse tesouro e usá-lo, ó Deus, para o enriquecimento, ó Pai, da nossa vida e daqueles que fazem parte da nossa vida. Fala conosco, ó Deus, é isso que pedimos, no nome de Jesus, amém. Bom, para a gente entender um pouco o contexto desse livro, né? Nós sabemos que os profetas Isaías e Jeremias, eles anunciaram o cativeiro babilônico. Deus, de fato, cumpriu o que havia dito através da boca desses profetas. O povo ficou 70 anos, ou quase isso, na Babilônia. Depois de 70 anos, o Senhor moveu o coração do rei Ciro para que o seu povo pudesse retornar à terra que ele havia separado desde outrora, para o seu povo ali dedicar os dias de suas vidas ao Deus Senhor da vida de todos. E isso aconteceu. Nós sabemos que uma primeira leva de judeus retornou para a Judeia, liderada por Zorobabel, um descendente de Davi, um príncipe que conservava a linhagem daquele que haveria de mais tarde surgir dele para o mundo, o seu descendente, a semente que Deus havia prometido lá atrás a Abraão, o pai, o ancestral de Davi, Jesus. Depois de Zorobabel, Esdras organizou uma nova leva e seguiu até a Judeia. Depois de Esdras, Neemias organizou uma nova leva e seguiu até a Judeia. Isso, grupos de judeus. Eles seguiram para povoar novamente aquela região com a linhagem, né? A linhagem, como é que eu posso dizer assim, genuína, né? A pura, daqueles que eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Zorobabel, ele foi responsável pela reconstrução do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Esdras, ele voltou com a responsabilidade de ser o mestre para o povo, aquele que traria de volta a palavra de Deus. E diz o texto que ao abrir o livro sagrado, Esdras, o povo começou a ouvir a palavra de Deus por intermédio daquele pregador que pregou desde as 6 da manhã até meio-dia, e o povo não cessou de chorar, lembrando daquilo que Deus havia prometido aos seus pais, e que os pais desses agora residentes de Judá haviam pecado contra Deus, e por isso o povo ficou exilado na Babilônia. Neemias retornou com a responsabilidade de reconstruir os muros da cidade, para dar novamente dignidade, dar novamente sentido de comunidade àquele povo,
espírito nacionalista havia sido reacendido na vida daqueles que retornaram para a Judéia. E depois de Zorobabel, depois de Esdras, depois de Neemias, durante esse período, Deus, ele se dirigiu ao seu povo através do profeta Ageu e também do profeta Zacarias, personagens que contribuíram para essa reconstrução, não só a reconstrução física, mas sobretudo a identidade de um povo que havia sido infelizmente comprometida por causa da transgressão, do pecado, da idolatria contra Deus. Anos se passaram. E o povo não conseguia enxergar aquilo que outrora havia sido Israel antes do exílio. O povo criou uma expectativa acerca de realizações divinas, entregas que não chegavam, acontecimentos que não se tornavam fatos da história daquele povo, desse povo. E porque Deus, ele não contemplava as expectativas do povo acerca daquilo que o povo colocava diante de Deus, o povo começou a esfriar, a desistir, a ficar pelo caminho, no sentido de começar a contrair para si uma vida de desobediência novamente, uma vida de descaso daquilo que o Senhor, ele havia prometido desde de Isaías, passando por Jeremias e colocando essa promessa em prática com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. Aquilo que Deus prometeu ao seu povo, o Senhor cumpriu, mas o povo queria muito mais. O povo exigia muito mais, e porque Deus não respondia conforme a vontade do povo, o povo começou a murmurar, a reclamar, começou a desenvolver um comportamento que desagradou o Senhor Deus. E se a nossa vida é um culto, e tudo que nós falamos e fazemos, Deus ele recebe ou ele repudia, o culto que o povo estava entregando a Deus, enquanto o povo que se dizia ser povo do Deus verdadeiro, do único Deus, porque tudo mais que leva o nome de Deus é falso, infelizmente esse povo estava deixando mais uma vez aquele que era o dono, o Senhor, o provedor do povo santo do Senhor. Então, Malaquias, ele foi enviado até o povo para falar em nome de Deus. Ora, por que Deus, ele usava o profeta para se dirigir ao seu povo? Porque aqueles que tinham a responsabilidade de lidar com a palavra de Deus já não estavam mais respondendo a contento às exigências, ao padrão estabelecido por Deus que deveria ser transmitido para o seu povo. Então os sacerdotes, eles estavam negligenciando essa responsabilidade. Era tipo eu deixar para escolher o que eu vou ensinar para vocês aqui em nome de Deus agora. Como eu já vi um pastor fazer isso, e eu fiquei assim escandalizado. Eu estava sentado na cadeira ao lado do pastor, e alguém estava aqui como eu estou, dirigindo o culto, e o pastor, ele pegou um pedaço de papel qualquer dentro da Bíblia dele, abriu lá um livro e começou a anotar algumas coisas, e depois que o dirigente terminou a sua participação, ele pegou o microfone e começou a dizer o que estava ali. Isso é negligenciar a responsabilidade com a palavra de Deus, que é o alimento para a alma, que Deus usa como nutrição espiritual para o seu povo. Eu fiquei assim escandalizado, digo, misericórdia, misericórdia. Então era isso que acontecia.
Os sacerdotes, eles estavam negligenciando a responsabilidade que eles tinham de ensinar o povo, confrontar o povo, mostrar ao povo qual era a vontade santa de Deus para a vida que deveria ser santa, a vida do povo. Malaquias, ele era neutro, ele não fazia parte da casta sacerdotal. Ele era alguém enviado por Deus para denunciar não só o comportamento do povo, mas o comportamento daqueles que eram responsáveis pela educação teológica do povo, os sacerdotes do templo. E se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, de aliança firmada em Jesus, porque essa aliança aqui do tempo de Malaquias ainda era a velha aliança, não era a nova aliança da qual nós fazemos parte. Entendendo o nosso contexto hoje, conectando com o contexto desse tempo, é que todos nós somos sacerdotes, segundo o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então nós carregamos essa responsabilidade de ensinar uns aos outros. Isso tem sido o lema da nossa igreja, não é? E que quando nós não vivemos isso na prática, Deus usa esse púlpito para falar, não só através da minha vida, mas de quem ocupa, reproduzindo a atitude de Malaquias, para denunciar aquilo que nós não somos, quando deveríamos ser, segundo a orientação da palavra de Deus. Na prática é isso. Na prática, é o líder de célula que não se prepara para ensinar os seus liderados o que Deus quer para a vida deles. Na prática, é o povo não responder a contento aquilo que Deus transmite através desse púlpito e dos encontros nos lares. Na prática, é isso. E esse culto oferecido por esse povo estava sendo repudiado pelo Senhor. O povo fazia muitas coisas para agradar a Deus, mas Deus rejeitava todas, porque a intenção do coração desse povo era espúria, era falsa. Tem alguém lá no portão, o Senhor, bem forte. Eu acho que é o esposo da irmã Marili, se eu não estou enganado. É ele, irmã Marili, não é? Eu lembro dele. Então, amados, a palavra de Deus é o termômetro que mede o nosso culto em relação à aliança que temos com o Senhor. É a palavra de Deus que nos mostra se de fato nós somos um culto aceitável ao Senhor ou não. É a palavra de Deus que nos mostra o que de fato nós devemos ser diante daquele que nos escolheu, como ele escolheu a Israel, para prestar culto tão somente a ele. E tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, infelizmente, nós mudamos o sentido da nossa vida, que é adorar o único Deus verdadeiro. E o Senhor fala algumas coisas para esse povo do passado, que nós temos ligação com eles por intermédio da santa palavra de Deus. Eu quero considerar com vocês hoje 3 pontos inerentes ao que Deus ele usou Malaquias para dialogar com o seu povo. O primeiro ponto diz respeito ao que Malaquias escreveu no versículo 1. Deus decide por intermédio do profeta Malaquias denunciar e confrontar a apostasia de Israel. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Deus expressa de maneira pública, via testemunha independente. Veja que Malaquias não fazia parte da caixa dos sacerdotes. Ele não tinha responsabilidade pelo ensino teológico do povo. Então Deus usou alguém que não estava envolvido naquilo que desagradava o coração do Senhor, porque se manteve puro, se manteve fiel, capaz e também com legitimidade para representar o Deus Santo e Todo-Poderoso. E a missão de Malaquias era denunciar os desmandos do povo escolhido. A palavra de Deus consola e conforta, mas também repreende e propõe
correção de rota, queridos. É para isso que Deus usa esse lugar que vocês estão e esse púlpito para dizer algo a todos nós. Porque sempre nós temos alguma coisa. Chegou alguém lá no portão. Irmão Zildo, vá ali, por favor. Irmão Genivan, vá ali ver o que é. Isso, por gentileza. Muito bem. Está tudo bem, os meninos estão ali conversando com o rapaz lá, está tudo certo, né? Então, queridos, o Senhor usa a sua palavra para nos dizer aquilo que nós precisamos saber da parte dele, e que nós precisamos corrigir a rota da nossa vida, que está proposta por Deus ser uma rota santa, uma rota dedicada exclusivamente ao Senhor da nossa vida. Mas eu pergunto à amada igreja, como nós temos ouvido a voz de Deus aqui? Como nós temos recebido a palavra de Deus para o nosso coração? Como que Deus, Ele tem visto a resposta que nós temos dado para Ele, quando Ele se dirige ao nosso coração e mostra aquilo que nós não somos e que deveríamos ser diante dEle? Como nós temos respondido a Deus acerca de coisas que Ele tem dirigido à nossa vida e que Ele espera que nós possamos ter uma resposta a ser dada para Ele, diferente do que esse povo não respondia ao Senhor Deus, o Deus da nossa salvação. É uma pergunta, queridos, que nós precisamos responder ao Senhor Deus. E o povo, ele mudou o seu comportamento, porque esse povo tinha uma relação com Deus no sentido de usufruir daquilo que Deus era capaz de entregar para eles. Não era uma relação pelo que Deus era, mas pelo que Deus tinha. E quando nós mudamos o sentido do relacionamento que nós devemos desenvolver com o nosso Deus, queridos, nós começamos a criar no coração um sentimento de decepção, de frustração, porque a nossa relação com Deus não está firmada no que Ele é, mas pelo que Ele pode nos conceder. E quando Ele não atende às nossas expectativas, nós começamos a dirigir ou colocar o nosso coração longe da vontade de Deus para a nossa vida. Mas no versículo 2, Deus continua amando o povo da sua aliança, apesar do povo dizer que não, apesar do povo pensar que não, mas Deus, Ele diz no versículo 2 que continua amando o seu povo, porque Ele nunca deixou de amar o seu povo. Veja o que Ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Questionando o Senhor acerca daquilo que eles queriam receber e que Deus não concedeu. Mas o Senhor vai provar o quanto Ele amava esse povo. E Ele diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O amor humano atrofiado na comunidade enfraqueceu a confiança no amor divino. E a soberania providencial com que Deus possibilitou o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo não são reconhecidas. Ingratidão. Ingratidão. Como o Senhor tem nos amado? Se nós continuamos sob o governo dos persas, como o Senhor tem nos amado?
se as nações vizinhas prosperam e nós não? Como o Senhor tem nos amado? Se estamos passando por dificuldades, o Senhor não muda a nossa realidade material. Como o Senhor tem nos amado? Mas o Senhor vai lá atrás e diz: olha, eu poderia escolher Esaú, mas eu escolhi Jacó. Vocês são descendentes de quem? De Esaú ou de Jacó? Eu amei Jacó ou Esaú? Eu tomei como meu filho Jacó ou Esaú? Jacó. E vocês são descendentes de quem? De Jacó. Tudo que eu fiz por vocês até hoje não está mais na memória de vocês? Tudo que eu fiz chegar até vocês hoje não faz mais parte da história de vocês? Todas as vezes que eu fui em direção a vocês, todas as vezes que eu liberei bênçãos sobre a vida de vocês, nada disso hoje conta, nada disso hoje importa, nada disso hoje faz parte da história de vocês, apagou da memória de vocês. Eu não sou mais o pai de vocês, eu não escolhi vocês, eu não elegi vocês, não, vocês não fazem mais parte dos meus planos, vocês não me pertencem mais, é isso que vocês estão dizendo? Por acaso eu terceirizei o cuidado sobre a vida de vocês? Por acaso eu esqueci de vocês em algum momento? Por acaso vocês chegaram aqui na Judeia? Por acaso não, tudo foi providência minha. Esse mesmo governo que vocês reclamam, foi o governo que eu usei para dizer que vocês deveriam voltar para este lugar com o objetivo de me adorar, de me prestar o verdadeiro culto, devido culto somente a mim. A minha graça está sobre a vida de vocês, não o meu juízo. A descendência de Esaú, a descendência de Edom, está perecendo fora de mim, porque eu não tenho compromisso com essa nação, eu tenho compromisso com vocês. Porque inclusive Edom, a nação edomita, descendente de Esaú, prosperava, e o povo reclamava, porque Esaú prosperava e Jacó não prosperava. Mas o Senhor diz ao seu povo sobre Esaú: porém, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para o seu povo: olha, a minha ira recaiu sobre a descendência de Esaú, mas a minha graça está sobre a vida de vocês. Qual o melhor lugar para estar? É entre os descendentes de Jacó ou entre os descendentes de Esaú? Entre os que desfrutam da minha graça ou entre os que não desfrutam da minha graça? Entre os que caminham sob os meus cuidados ou entre aqueles que a minha ira está sobre a vida deles? Aonde vocês querem estar? Que povo vocês querem pertencer? Que pai vocês querem para cuidar da vida de vocês? Que mesa vocês querem ocupar? A minha mesa, que eu sou o provedor, a minha mesa que eu preparo o melhor de mim para a vida de vocês? Ou o lugar que não tem mesa, o deserto? Um povo considerado alimento para os chacais. Os chacais eram cachorros, né, que viviam no deserto, e eles comiam animais mortos, carniça. Aonde vocês querem sentar? E vocês vêm me dizer que eu não amo vocês, que eu não me importo com vocês, que eu não lembro de vocês, que eu não cuido de vocês, que eu não caminho no meio de vocês? É isso que vocês querem me dizer agora? Às vezes, queridos, nós precisamos fazer um exercício
na nossa memória e trazer à tona tudo aquilo que nós já experimentamos das boas mãos do nosso Deus, e não sermos viciados, obcecados por aquilo que muitas vezes nós nem precisamos e ficamos cobrando, exigindo, importunando o Senhor, quando tudo Ele já nos propiciou para que a gente possa cumprir bem os nossos dias. Nós só lembramos de reclamar, nós só lembramos de murmurar, e nunca de agradecer, de sermos gratos, de reconhecer os grandes feitos que o Senhor já realizou por nossa vida. Se nós estamos aqui, queridos, é prova do amor de Deus. Deus se importa com a nossa vida. Deus está dizendo para mim e para você que Ele nunca se esqueceu de você. Ei, você não está abandonado, você não está no deserto, você faz parte dessa mesa, que Ele provou o seu amor por mim e por você, nos dando aquele que foi a oferta como pagamento pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Você não é carniça, você é pão da vida que procede de Deus. Então dê graças a Deus, queridos, pela vida que você tem em Deus. Lembre-se que você foi gerado de Deus, Deus te escolheu, você é filho de Deus, você é um príncipe de Deus, você vai governar todas as coisas que pertencem a Deus. Você não é um filho qualquer sobre a face dessa terra. Você é a menina dos olhos do Senhor, o Senhor te ama, nunca esqueça disso. Mas Israel, porque tirou o coração daquilo que Deus desejava para ele, começou a se esquecer de todo o favor, de todo o amor que o Deus que ama já havia liberado sobre Israel. Já tem 15 dias que o meu carro está lá na garagem, que apresentou um problema, e eu não tenho condições de levar o carro para a oficina, então vai ficar lá até quando Deus quiser. E a irmã Nuzete me consultava: pastor, já consertou o carro? Eu digo: ainda não, irmã Nuzete. Na primeira semana eu fiquei muito preocupado, mas depois eu descansei e entendi que o Senhor, Ele pediu para eu parar. Fique em casa, você sai muito de casa, todo dia você sai de casa. Fique em casa. Você vai ficar em casa um pouquinho, vai diminuir as suas saídas. Eu sei que é para me servir, eu sei que é para cuidar do meu corpo, mas você vai ficar em casa, porque eu quero que você fique em casa. Eu entendi e estou muito sossegado, estou muito tranquilo, estou até gostando. Porque você entra numa rotina, né, e essa rotina te leva a um vício, e você, não, hoje tem encontro da célula, eu vou. Hoje vai ter uma visita, eu tenho que ir. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. E aí você nunca para. Aí é preciso Deus para você parar. E aí nos primeiros dias eu sofri, mas hoje eu estou sossegado, estou gostando. Já vim várias vezes aqui na igreja a pé. Eu já incomodei até o irmão Flávio essa semana para me ajudar aí, numa missão, né? Mas eu não reclamei, me preocupei, mas depois agradeci, porque eu entendi que foi Deus que permitiu que o meu carro ficasse lá na garagem, e vai continuar lá até quando Ele desejar que ele saia. Então nós precisamos lembrar, queridos, daquilo que Deus Ele já nos fez. Ora, esse carro eu uso ele há mais de 10 anos, agora eu vou reclamar com o Senhor depois de 10 anos de uso? Não, eu vou dar graças a Deus, que fique lá. Quando der para consertar, eu conserto. Quando não der, eu venho para a igreja a pé, venho de Uber, dou um jeito, mas eu não vou deixar de viver por causa de um carro. Não vou ficar reclamando para o Senhor porque eu não tenho um carro para andar. Já andei tanto. E agora porque eu não tenho, eu vou reclamar depois de mais de 10 anos de uso? Não. Sou grato a Deus. E eu dizendo isso para a Mônica, ela disse: muito bem, porque a gente não nasceu dentro de um carro, vamos andar a pé, é bom para a saúde. Então seja grato a Deus, queridos, não reclame, seja grato, traga à memória tudo aquilo que Deus já fez por você, para você encobrir um problema, uma dificuldade, que isso tem gerado em você uma insatisfação em relação àquilo que Deus é para você. Não glorifica o Senhor, mesmo nas dificuldades, porque Ele permanece o mesmo Deus. Ele é o mesmo Pai que te gerou e cuida da tua vida, não só agora, mas eternamente.
Amém. Reconhecer a evidência histórica é necessário a fé professada em Deus. O Senhor nos escolheu. Escute isso. O Senhor nos escolheu e responde pela escolha que fez. Deus responde por tua vida, queridos. Não olhe para o vizinho, não olhe para o fulano, não olhe para o cicrano. Continue olhando para o Senhor, porque Ele é que mostra o caminho que você deve seguir. Nele você vai encontrar tudo que você precisa para contar bem os seus dias. Não reclame porque o fulano tem mais do que você. Não reclama porque o Beltrano esbanja mais do que você. Agradeça a Deus porque você tem Deus como o seu tesouro, como a sua provisão, e talvez Ele não tenha o que você tem, e graças a Deus porque você tem. Não que Ele não possa ter, mas se você tem, você já está na frente dEle. Não tem nada que alguém possa acumular nessa vida que possa sobrepor aquilo que Deus é para a nossa vida. Não tem nada, não tem nada. Então se você tem Deus, você tem tudo. Não olhe para o teu vizinho, não olhe para o que o fulano tem, para o que o fulano deixou de ter. Olhe para a tua vida com Deus. E o último ponto, referente aos versículos 4 e 5, diz assim: o juízo de Deus sobre os edomitas e a sua graça sobre Israel. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Inimigo histórico e alvo das queixas a Deus, Edom sempre foi uma ameaça para Israel. Porém, Jacó pereceu nas mãos de Esaú, porque desobedeceu e foi rebelde contra Deus. Amados, nós só perecemos nas mãos de um inimigo que pode estar dentro de nós, né? E fora de nós, se formos desobedientes à vontade do Senhor nosso Deus. As ameaças podem vir, as notícias ruins podem chegar, mas é o nosso Deus quem nos protege. É o nosso Deus que nos mantém de pé. É o nosso Deus que nos move no caminho que Ele já pavimentou para nós, o seu povo, passar, pisando em algo concreto, não em algo subjetivo, não em algo abstrato, não em areia malvadiça, mas no terreno preparado por Deus. Os inimigos, eles podem nos ameaçar, o pecado, a carne, o inimigo das nossas almas, pessoas usadas por esses inimigos, mas o nosso Deus, Ele sempre será o nosso escudo, porque Ele é a nossa fortaleza impenetrável. Nenhum inimigo consegue chegar até a nossa vida sem a permissão do Senhor. O povo de Israel estava preocupado com o seu vizinho Edom, os edomitas, porque eles prosperavam e Israel até então não prosperava. E isso se dava porque durante o período pré-cativeiro, a Babilônia se associou aos edomitas, inimigos seculares dos judeus. E os edomitas, eles facilitaram a chegada dos babilônicos para tomar, saquear e levar os judeus cativos para a Babilônia. Então existia esse temor, existia esse medo, mas Deus respondeu ao seu povo dizendo: não vai acontecer. Por mais que eles ameacem, por mais que eles digam, por mais que eles desejam, a minha vontade prevalecerá. Vocês não serão atingidos, mas vocês precisam mudar. Vocês precisam converter o coração de vocês. Vocês precisam entregar aquilo que eu espero receber de vocês, que é uma vida reta, uma vida santa, uma vida desapegada de coisas, mas apegada a mim, tão somente a mim.
Esse era o problema do povo do Senhor. O povo que hoje nós representamos, esse povo de Deus, nos dias que chamamos de hoje. Veja o que nós somos, queridos, nesta aliança que fazemos parte através de Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos, o Senhor nos ressuscitou. Andávamos no escuro, o Senhor nos trouxe para a luz. Para quê? Para manifestarmos as suas virtudes, ou seja, revelar Deus em nós. E nós não podemos revelar o Deus da nossa salvação em nós, queridos, sem santificação. Se nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, nós representamos o sagrado de Deus na terra. Nós não podemos profanar aquilo que Deus santificou. O nosso corpo foi santificado pelo sangue de Jesus. O nosso culto, ele é contabilizado no céu todos os dias. Aquilo que nós falamos ou aquilo que nós fazemos é registrado, e mais adiante a gente vai encontrar um memorial que prova de maneira cabal que tudo que nos acontece aqui é registrado, é filmado. Eu acredito que seja filmado, né? O Senhor tem um telão lá enorme, Ele assiste todos os dias aquilo que nós somos ou não somos diante dEle. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. O fôlego de vida que há em nós é para Deus. Nós não podemos desviar, queridos, a nossa vocação. A nossa vocação é celestial. A nossa vocação é viver na companhia de Deus, não só hoje, mas eternamente. E tudo o que nós movimentamos nesta vida deve ser para a glória do nosso Deus. Para isso Ele nos gerou, para isso Ele nos fez povo seu. E não importa o que nos aconteça, Deus permanecerá sendo Deus. Amados, Deus, Ele espera uma resposta de nós hoje. O que Deus quer de nós é que não percamos a esperança nele e sigamos em frente, crendo que Ele fará o que nos prometeu. Respondamos ao Senhor com firmeza, constância e abundância, sabendo que a recompensa está a caminho e não tardará. Permaneça firme, por mais que os seus olhos não contemplem aquilo que o seu coração deseja, segundo a sua perspectiva humana limitada. Mas o Senhor está nos dizendo hoje: não seja como esse povo do passado, que tanto fiz por ele, mas não reconheceu o meu favor, não glorificou o meu santo nome. A nossa vida não pode ser pautada, queridos, por aquilo que Deus pode nos conceder, mas por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Pai. A Bíblia diz que todo mundo não vale aquilo que Deus nos deu gratuitamente, a nossa salvação. Então tudo que nos aconteça, até o último dia que nós vamos respirar neste mundo, é lucro. Tudo que nos aconteça durante essa caminhada que nós ainda temos pela frente, queridos, não se compara àquilo que nós já temos, que é a nossa salvação. E Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Deus, Ele conhece muito mais você do que você mesmo. E muitas vezes aquilo que você espera de Deus não chega, porque o teu coração está murmurando, está reclamando, o teu coração está longe dos propósitos de Deus para a tua vida. Porque Deus, Ele trabalha com a nossa intenção interna, que só Ele vê. Muitas vezes nos enganamos achando que Deus não é capaz de ver o que se passa dentro de nós, mas Ele vê muito mais do que nós enxergamos, queridos. Porque muitas vezes nos deixamos levar pela ilusão de coisas que nós criamos na cabeça e criamos piamente que nós estamos certos e Deus está errado, quando nós é que estamos errados.
Então não se iluda. Não coloque o seu coração longe dos propósitos de Deus, porque você vai comprometer o que vai acontecer mais adiante com a sua vida. E o que Deus quer de nós hoje, queridos, é que a nossa vida seja de fato, de verdade, um culto aprazível, agradável ao Senhor nosso Deus, que não seja apenas uma casca viva, ambulante, que se mostra como filho de Deus, mas na prática, na verdade, não tem nada de Deus, é uma farsa, é uma mentira, achando que nós vamos de alguma forma encobrir, impedir que Deus enxergue, que Deus veja. Deus vê tudo, porque Ele é onisciente. O nosso culto ao Senhor começou desde o dia que a nossa aliança com Deus foi iniciada por intermédio de Jesus Cristo. Não pautemos a nossa vida pelo que está acontecendo fora do nosso ser, mas pelo que está acontecendo na alma. O que acontece fora é fruto do que começa dentro de nós. Ora, se Deus nos trouxe até aqui, como Deus levou o seu povo da Babilônia até a Judéia, é porque Ele tem planos para a nossa vida. Você não está aqui por acaso. Deus não ia trazer você até este lugar para te enganar. Deus não ia trazer você até essa comunidade para te iludir. Deus, Ele é sério naquilo que Ele diz a você e a mim. Porque Ele responde por nossa vida. Ele se importa com o que nos acontece. Mas nós precisamos reconhecer isso na forma de uma entrega completa daquilo que nós somos e temos para o nosso Deus. Não sermos seletivos na relação que nós temos com o Senhor, mas nos entregar de corpo e alma àquele que é o Senhor da nossa vida. Não nos deter naquilo que não procede do nosso Deus, tirar a nossa atenção, o nosso foco, tirar os nossos pés do caminho proposto pelo Senhor para a nossa vida. Não se iluda com isso, queridos. Faça como o salmista, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele o mais, com certeza Ele fará. Não tenha dúvida acerca disso, não tenha dúvida acerca disso. Ande em direção sempre à vontade de Deus, viva os propósitos de Deus. Não se engane pelas circunstâncias, porque o Senhor, Ele controla todas as coisas que nos cercam. Deus está no controle de tudo que nos acontece, coisas boas, coisas ruins, não importa, Ele é o mesmo Deus sempre, Ele não muda. E até aquilo que a gente não quer que aconteça, como eu acabei de compartilhar com vocês o exemplo do meu carro, para mim cooperou para o meu bem, porque eu estou descansando mais. Estou recarregando as baterias, como se diz, para voltar em breve, querendo Deus novamente, a fazer a minha peregrinação de todos os dias, para a glória do Senhor nosso Deus. Mas até que isso aconteça, eu vou continuar servindo ao Senhor com toda a intensidade do meu coração, com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho, porque para isso Ele me elegeu, para isso Ele me gerou, e porque eu sou filho de Deus, não importa o que me aconteça nessa vida, porque eu sei que a minha vida está ligada, guardada, entregue completamente nas mãos do Senhor. Amém? Então, queridos, o nosso culto é coisa séria. O nosso culto não é somente vir aqui no domingo à noite, sentar numa cadeira, entregar aquilo que foi, vamos dizer assim, a nossa semana, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Não, vai muito além disso. É uma vida consagrada, dedicada plenamente ao Senhor, e dando graças a Deus por tudo, sempre. Não esquecendo que a matemática de Deus sempre nos surpreende, porque quando a gente vai calcular os benefícios em relação àquilo que não nos aconteceu, Deus sempre prova que Ele fez muito mais do que pedimos ou pensamos. É sempre assim. É só você parar e comece a lembrar, traga a memória o que Deus já fez por tua vida. Quando você vai comparar com aquilo que você
acha que perdeu, vixe, está muito longe de encostar naquilo que Deus já fez por você e vai continuar fazendo. Então, agradeça ao Senhor, entregando ao Senhor o melhor culto, entregando ao Senhor a melhor vida, entregando ao Senhor a melhor alma, entregando ao Senhor tudo aquilo que Ele já entregou a você, porque Deus não pede nada a você que Ele já não tenha dado, Ele já deu. Você tem tudo que Deus já deu para você devolver para Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque para nós é um privilégio sermos seus filhos, porque o Senhor nos elegeu a essa filiação eterna que já vigora nesta vida. Nós somos gratos a Deus, porque se o Senhor olha para a nossa vida, é porque o Senhor se importa com o que nos acontece. O Senhor vibra quando nós respondemos a contento da sua palavra, nos dedicando de maneira integral, Senhor, a aquilo que nós devemos ser diante de Ti, Senhor, santos, justos. É isso que o Senhor quer de nós, Pai. E que a nossa mente, ó Deus, ela exercite sempre, ó Pai, lembranças acerca daquilo que o Senhor já nos concedeu, lembranças acerca daquilo que o Senhor fez chegar até nós, ó Pai, e que a dificuldade que nós temos enfrentado, aquilo que nós temos almejado, não seja motivo, Senhor, de descrença, não seja motivo, ó Pai, de frieza, Deus, da nossa fé, que não seja motivo, Senhor, de parar, não seja motivo, ó Deus, que irá nos impedir de viver o melhor do Senhor para a nossa vida já nesse tempo, ó Pai. Ó Deus, que possamos conservar o nosso coração, Pai, dedicado exclusivamente ao Senhor, que os nossos pensamentos, ó Pai, eles coadunem com os pensamentos do Senhor, que a nossa mente seja povoada pelos pensamentos do Senhor, que devem presidir, Deus, a nossa vida, porque a nossa vida ao Senhor pertence, Pai, e tudo o que falamos, ou tudo que nós fazemos, ó Deus, diz respeito a esse culto vivo que nós somos diante do Senhor, Pai. E que o Senhor Deus receba a nossa vida a cada dia como oferta de cheiro suave, Deus. É isso que nós desejamos, ó Pai, é isso que nós dizemos, ó Pai, agora, diante do Senhor, assumindo um compromisso de sermos, ó Deus, essas igrejas vivas, esses templos pensantes, ó Pai, que faz, que diz e que o Senhor Deus é glorificado. Ó Senhor bendito, Senhor amado, é por tudo isso que nós ao Senhor falamos e desejamos e contamos com a sua ajuda, porque nós oramos no nome que é o nosso exemplo de vida, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e louvado seja o nosso Deus. Podeis assentar, queridos. Nós vamos agora para a ceia do Senhor. Oi, som. Quero convidar os irmãos Chataniel e Nívia, vocês podem me ajudar. Os irmãos Alzio e Diane, por gentileza. Chuva é bênção.
Muito bem, a ceia, a gente sempre faz uma recomendação antes de iniciarmos o rito cerimonial, e dizemos que a ceia é para aquele que faz parte da membresia da igreja, porque foi batizado e arrolado ao rol de membros, né? Ou para aquele que, mesmo não fazendo parte aqui da nossa igreja, mas que congrega, está firme na igreja, está bem com Deus e com a sua igreja, pode participar como nosso convidado. Amém? Oi. Só um pedido. Como está chovendo, quando a chuva para mais, se os irmãos puderem, os responsáveis pelas crianças, ajudar a irmã Mônica na descida ali com eles, tá bom? Agora não, tá chovendo, eles não vão sair, mas quando melhorar mais o tempo, por favor, ajudá-la a descer com as crianças. Conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o texto que cita a ceia do Senhor. Assim escreveu o apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar com a irmã Nívia. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos pela palavra, Senhor, que nós ouvimos esta noite. Louvamos, meu Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, meu Pai. O Senhor tem nos edificado, meu Pai, na Tua palavra. Louvamos, meu Pai, pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Pelo perdão dos nossos pecados, meu Pai, e por nós termos livre acesso, meu Pai, ao trono da graça. Obrigada, Senhor, por todas estas coisas. É o que eu te digo, Senhor, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós
nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para almas torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amado. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos, igreja. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos, igreja.
Queridos, que esse momento ele retrate a nossa filiação divina, aquilo que nós somos em Deus, filhos do Pai Eterno. Que esse momento retrate que nós fazemos parte de uma mesa, e essa mesa ela não pode ser limitada apenas esse momento que os nossos queridos irmãos eles saem de cadeira em cadeira entregando esse copo, esse cálice de suco e um pedaço de pão, mas que essa realidade que é um símbolo, um memorial daquele que se fez pão para que hoje nós pudéssemos ser alimentados pela vida que procede dele. Isso se estenda através de nós por meio dos relacionamentos que nós desenvolvemos como corpo espiritual de Jesus Cristo. Que possamos ser pão na vida uns dos outros, que possamos ser vinho na vida uns dos outros, que a provisão do Senhor nunca falte para o povo do Senhor, porque essa provisão somos nós. Nós somos o pão de Deus, nós somos o vinho de Deus, e nós somos o azeite de Deus, porque o azeite também é elemento que compõe essa mesa, o azeite do testemunho, o azeite da justiça, o azeite da luz do Senhor que nós carregamos, e que possamos encontrar na vida uns dos outros, que eu possa me dirigir aqui aos meus irmãos, Jataniel e Nívia, e que eu possa neles desfrutar desse pão, desse vinho, desse azeite, da mesma forma sobre a vida dos meus irmãos Osildo e Ana, e que seja assim na vida de todos nós, queridos, porque a ceia do Senhor não é apenas esse momento que nós comemos e bebemos, mas é uma realidade de vida que nós precisamos revelar o Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos deu o exemplo de ser pão, de ser vinho e de ser azeite para a nossa vida. Que assim sejamos, e que o nosso Deus, aquele que contempla o nosso culto, possa ver em nós que nós somos de fato, de verdade, pão, vinho e azeite para a glória do Senhor. Amém? Obrigado, queridos. Obrigado, amados. Vamos ficar de pé. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. A seguir os irmãos vão cantar mais uma canção e assim estaremos prontos para retornar para as nossas casas. Mas antes de impetrar a bênção apostólica, eu quero me dirigir ao auditório e perguntar se alguém quer fazer parte dessa mesa, não só agora, mas sempre, entregando a sua vida para Jesus. Alguém entre nós aqui que quer fazer parte dessa mesa e de maneira pública anuncia essa decisão diante dos presentes de Deus que se faz presente aqui. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Glórias a Jesus! Há mais alguém entre nós que quer fazer essa caminhada até aqui à frente? Há mais alguém entre nós? Deus está te chamando para você ser filho, ser filha, sentar com Ele à mesa. E é para os que creem que Jesus, Ele ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Amém? Alguém entre nós? Se não há, vamos orar por essa filha amada, por essa querida irmã que Deus a tomou para si, que ela seja entre nós, em Deus, o pão, o vinho e o azeite do Senhor. Pai, nós te damos graças, Deus, por este milagre, Pai, que o Senhor operou em nosso meio. Somos gratos a Deus por essa jovem, Pai amado, que decidiu no seu coração andar em sua santa e bendita presença. Decidiu em seu coração ser templo vivo do Senhor, sacerdotisa do Deus Altíssimo, que, ó Deus, olhou para a vida dela e disse: hoje você é minha. E ela disse: eu sou seu, Pai, e seremos um, como Cristo é um em nós, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, que
a sua presença seja notória nessa vida preciosa, que já tem o seu nome escrito no livro da vida, que faz parte, ó Pai, do seu memorial eterno, ó Pai, e que seja, Deus amado, uma bênção itinerante em nosso meio, e onde ela chegar, essa bênção, Deus bendito, na forma de rio de vida, que jorra da vida dela, porque o rio, a fonte alimentada, essa fonte é o Senhor, que ela, Deus bendito, leve a vida do Senhor, transformando, restaurando, levando a luz do Senhor que está sobre a vida dela, aonde ela estiver, e que o nome do Senhor seja lembrado, seja percebido, seja desejado, porque, ó Deus querido, a tua filha, Senhor, seguirá os seus dias com essa finalidade de revelar o que o Senhor é nela, para todo aquele que a vida dela contemplar. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez e nos contou para estarmos aqui hoje, contemplando a ação do Senhor nessa vida tão preciosa para o Senhor e também para todos nós, seus filhos aqui reunidos, que recebem, ó Senhor bendito e amado, essa amada filha, que nós, ó Deus bendito, temos responsabilidade sobre a vida dela, porque ela pertence à família do céu, e a família do céu aqui na terra somos nós, a sua igreja. Muito obrigado, Senhor, continua fazendo, continua operando milagres, porque tu és o Deus do milagre, o Senhor não muda, o Senhor mesmo ontem, hoje e sempre será, e nós também seremos, porque ao Senhor nós pertencemos e com o Senhor seguiremos. Pai, muito obrigado, é no nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos hoje e sempre, amém. Parabéns, querida, seja bem-vinda. Olha aí para a sua família, olha aí para os seus irmãos, e que Deus possa usá-la poderosamente para nos abençoar também. Você é bênção de Deus para a nossa vida, amém? Deus abençoe. Agora sim, pode retornar, levante suas mãos para o céu. Que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, o povo do Senhor, hoje e sempre, amém, e graças a Deus. Vamos amém, adorar uma vez mais o Senhor. Ninguém senta, hein? Na palavra do Senhor está escrito que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então nós vamos continuar essa festa aqui também, louvando e adorando o nosso Deus, amém? Cadê as palmas? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos.
Feliz semana. Que Deus abençoe. Ele fez o que ele não fez o tempo todo, não foi?